Olá, muito bom ter você por aqui novamente. Esse é o Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor para fortalecer com você em casa os seus conhecimentos sobre saúde básica no Brasil. Ao meu lado, novamente, o Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família e também coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, e também o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e também é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental no Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. Hoje, o nosso assunto, alterações do aprendizado em crianças, um assunto importante, doutor Leonardo. Sim, muito importante, e por isso a importância desse programa hoje, a gente levar um pouco mais de informação sobre esse problema, que é algo que ainda é pouco falado na mídia, tá? A nível até de saúde. Fica um assunto muitas vezes restrito a nível de escola, e a gente vai estender isso à saúde e ao conhecimento público. Hoje o nosso convidado, o doutor Marcelo Gobo Júnior, que eu já fiz a apresentação, mais uma vez reforço, nós estamos sem máscaras, mas estamos mantendo o distanciamento social, álcool e gel, seguindo todas as orientações no combate ao Covid-19. Doutor Marcelo, alterações do aprendizado em crianças. Primeiro, vamos explicar o que são essas alterações. Vamos lá. Nesse contexto de pandemia, que tudo mudou inclusive a dinâmica do funcionamento da escola. Talvez os pais agora consigam estar mais atentos a isso e por isso talvez a importância desse tema no momento em que a gente está. A alteração do aprendizado vai ser uma mudança no padrão da criança naquilo que ela consegue aprender em relação à saúde escolar dela. Então, ao longo do desempenho escolar, ela pode ter alguma dificuldade em absorver o conhecimento daquilo que vai sendo aprendido e que vai sendo passado. E isso pode ter uma causa de diversas origens. Pode ser algo relacionado à minha dinâmica familiar, ao meu contexto familiar específico. Isso pode estar relacionado com alguma alteração orgânica de qualidade de visual, auditiva. Então, se eu não consigo escutar bem, se eu não consigo enxergar bem, isso gera alteração do aprendizado. Ou se eu tenho alguma alteração do neurodesenvolvimento, como aquilo que já é bem famoso e bem discutido hoje, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma alteração que gera uma alteração inespecífica do aprendizado, ou o transtorno do espectro autista, que de mesmo modo gera uma alteração inespecífica do aprendizado. E tem aqueles distúrbios que são específicos do aprendizado, quando eu não consigo, por exemplo, processar letras e números, que vai ser a dislexia, quando isso é palavras ou letras, ou a descalculia, quando isso é números, operações matemáticas simples. Tudo isso compõe aquilo que a gente vai chamar de alterações do aprendizado. Existe uma outra, que é quando a gente tem uma alta habilidade, uma inteligência atípica, o que a gente chamaria de superdotação no passado, também é uma alteração do aprendizado e que a gente fala pouco, mas que é muito importante quando a gente vai ofertar cuidado para a saúde da criança e para o desenvolvimento saudável dela. Dentro dessas alterações, o que pode ser considerado transtorno e o que pode ser considerado distúrbio de aprendizagem? Então, por exemplo, transtorno é aquilo que está categorizado dentro do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, na 5ª edição atual, ou que está categorizado na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. Agora está na 11ª edição, mas a gente ainda usa o CID-10 na maioria das classificações. Isso vai ter transtorno de aprendizagem, é uma questão patológica que vai demandar cuidado. Quando a gente fala de alteração patológica, a gente precisa ter um pouco de cuidado também, porque muito disso que a gente classificou como patologia ou como adoecimento psíquico é um jeito humano de classificar coisas que são, na verdade, maneiras de ser. E a gente vê isso muito bem dentro do espectro autista, por exemplo, que é uma maneira diferente do cérebro funcionar, que a gente categoriza dentro lá do DSM, mas que não é uma doença, né? Assim como o TDAH também não é uma doença, é uma alteração no meu desenvolvimento do cérebro. E isso gera um jeitão diferente de ser e de funcionar, que merece cuidado pela vida que a gente leva, pelo convívio social. Quando a gente está falando de distúrbio de aprendizagem, isso é um pouco mais amplo, porque envolve uma questão de pedagogia, de metodologia de ensino, que pode envolver uma questão de inclusão e de percepção
de autoestima, da saúde da escola, da criança e do adolescente dentro do desenvolvimento dela, que pode envolver o recurso que eu tenho. Então, se eu estou em casa fazendo uma videoaula com o meu filho, ou se ele está dentro de uma aula de reforço, ou se ele está dentro de uma aula de extra, um curso livre, tudo isso entra nessa conta. Então, são coisas que conversam entre si, que não são a mesma coisa, mas que fazem todo o sentido de serem faladas juntas. Doutor Leonardo, existe um número grande de crianças que passam por alterações do aprendizado? Sim, e a questão, o maior número é subnotificação. Nós temos muitas crianças com problemas de aprendizado e que não são diagnosticadas. E isso vai refletir lá na frente, quando ele não consegue passar num vestibular, quando ele não consegue ter acesso a um bom emprego, tá? E às vezes está ligado à questão da marginalidade, tá? É bem claro que crianças com comportamentos alterados levam futuramente a situações de marginalidade, violência mesmo. E o Marcelo falou, e muita dessas questões está envolvida ao contexto familiar. Então, não é abordar somente a criança, tem que abordar a escola, a família, e como a escola se relaciona com a família também. Então, é muito amplo esse... Pode falar. Isso que o Leonardo está dizendo é uma coisa muito importante, porque da mesma maneira que o braço maior da gente na saúde da família é o agente de saúde ali em contato, quando a gente fala em saúde da escola, o braço, o contato direto não é com a gente, é com o professor. Então, se o professor não está atento, se o professor não tem um bom olhar, a gente deixa passar muita coisa. A gente fala que alguns critérios diagnósticos envolvem ter uma alteração de comportamento em 2 ambientes, em casa e na escola. Mas se o pai, o cuidador, o responsável principal, só tem uma parte do tempo com essa criança, com esse adolescente, como que ele vai conhecer essa alteração nos 2 ambientes? Muitas das vezes, os pais eles são sensíveis a um tipo de queixa e os professores a outro. E a visão do professor ela é muito grande para o profissional de saúde. Quando a gente vai ver estudos que são avaliando a concordância, então o quanto a percepção é igual do professor, do pai e do profissional de saúde, geralmente a percepção do profissional ela condiz mais com a do professor. Então, esse diálogo com a escola, quando o professor está bem orientado, bem treinado, e ele sabe como manejar aquilo ali, a gente ganha muito tempo e a gente evita esse tipo de situação que o Dr. Leonardo falou. E esse nosso diálogo vai ajudar você, aí em casa, a identificar esses transtornos, essas alterações de comportamento e procurar ajuda. Primeiro, o senhor falou sobre as alterações de comportamento, mas quais são os mais comuns? Dá para a gente citar? Sim. Ou os principais? Talvez a gente conseguisse separar isso em faixa etária. Então, para as crianças que vão ter até 7 anos, isso é de um jeito. Para as crianças que vão estar na segunda infância, dos 7 aos 12 anos ali, vai ter um outro jeitão. Mas como isso se manifesta? Geralmente com a alteração do desempenho escolar. Então, primeiro sintoma. É o primeiro sintoma. E aí é inespecífico, porque geralmente vai começar ou com uma matéria que o aluno não tem tanto interesse, aí ele vai muito bem em educação física, em educação artística, mas ele não consegue aprender direito matemática. E é só matemática. Isso é uma coisa. Ou ele não vai bem só na aula de português. E aí é outra coisa. Ou ele não vai bem em nenhum dos dois, mas antes ele ia. E alguma coisa mudou. Isso pode mudar também. Pode mudar. Então a gente tem que estar atento a isso. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, sempre foi assim, e aí o tempo vai passando, a dificuldade vai aumentando na escola, e aí a criança não consegue ter um desempenho bom, ou ela ia tudo bem e aquilo mudou. A gente precisa ter esse olhar. Esses são os principais sinais do transtorno de aprendizado? Isso. A gente fala que isso está muito associado ao sucesso escolar. E tem uma situação específica que é pouco falada e que vale a pena a gente entender, que às vezes o sucesso escolar é mantido com um custo muito alto. A criança que não é uma criança. Então, nunca repetiu de ano, mas é uma criança que não brinca, que não tem convívio com outras crianças. Isso é uma dimensão de prejuízo para a saúde da criança muito grande, que é valorizado socialmente, então eu vou reforçar ela. Então, você está indo bem na escola, mas você também não está sendo criança. E aí ela está absorvendo um prejuízo
e a gente está reforçando aquilo. Isso na faixa etária dos 7? Isso é ao longo de toda a vida. Ao longo de toda a vida. E talvez esse seja um olhar de crítica que a gente precise ter enquanto pessoa responsável pelo cuidado, seja a gente pai, avô, tio, padrinho, justamente por conta disso. Porque a gente reforça isso. A gente fala que tá tudo bem, porque na escola tá tudo bem. E a principal queixa é essa: meu filho, meu sobrinho, meu neto não vai bem na escola. Isso é a queixa que chega no consultório. Aí a gente vai entender o que está acontecendo. Mas quando vai tudo bem na escola, a que custo está indo tudo bem? Se é uma criança que só estuda e não tem tempo de interação com outras crianças, para poder suprir uma dificuldade, às vezes ela não vai ter insucesso escolar, mas ela está tendo um prejuízo junto, porque ela não está brincando, ela não está tendo uma vida saudável, ela está tendo uma infância, e isso reflete lá na frente, né? A principal questão é que a conta de aquilo que acontece na infância, não necessariamente a gente paga agora, na infância. A gente vai pagar isso na nossa vida adulta. E aí isso pode ser desde um concurso, um vestibular, uma coisa assim, ou o nosso desenvolvimento e a nossa saúde física e mental. Doutor Marcelo, o senhor, eu perguntei, né, se seria a partir dos 7 anos, porque o senhor disse também que eles podem se manifestar mais tarde, não só nessa primeira infância. Como que funciona isso? Então, isso vai depender do tipo do transtorno que a gente está falando, né? Como a gente está falando de alterações do aprendizado, então eu posso ser míope e eu não fazer o diagnóstico até os 10, 11 anos de idade, por exemplo, ou fazer isso mais tardiamente ainda, e aí eu posso ter uma queda no meu desempenho escolar a partir disso, porque eu não enxergo o quadro, ou porque eu não consigo escrever adequadamente. Isso é uma situação. Quando a gente está falando de alguns transtornos específicos, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu só vou fazer o diagnóstico depois dos 7 anos. É uma necessidade de que a criança tenha mais de 7 anos para poder fazer o diagnóstico. Mas para eu fazer o diagnóstico retroativo, então uma criança de 15 anos, para eu bater o carimbo é TDAH, eu tenho que olhar se esse sintoma já aparecia antes. Então, dos 9 critérios lá de desatenção, eu vou ter que preencher 6, e esses 6, eles têm que estar de alguma forma presentes antes dos meus 12 anos. Então, eu posso fazer o diagnóstico na adolescência, tardiamente, mas eu preciso olhar para isso lá atrás. Já estava ali antes? Não precisa que os 9 estejam, os 6, mas alguma coisa já tinha que estar ali acontecendo, porque tem a ver com o meu desenvolvimento. E o desenvolvimento não é seletivo. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre alterações do aprendizado. Ao meu lado, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, também o Dr. Leonardo de Paula Almeida. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, nós vamos falar com você sobre a diferença entre dificuldade e transtornos do aprendizado. Continue com a gente.